Fala, cambada. Não dá, né? Eu vou dar umas indicações pra Fala, cambada, beleza? Estamos aqui hoje, eu, Leandro Aquino, né, nosso membro esporádico do nosso Anemia Cerebral. Hugo está conosco aqui hoje, em uma presença espiritual. Estou aqui. Vocês ouvem a voz dele. O Hugo está como o Pai Eterno, o Pai Celestial, né, Hugo? Ele é o man behind the camera. E hoje vamos fazer aqui alguns comentários sobre Guerra Civil, né? Capitão América 3, né? 3 isso? Capitão América 3. Eu ignoro o primeiro. Vamos fazer aqui uma pequena conversa, um bate-papo breve sobre o filme, os pontos positivos e negativos. E depois disso vamos entrar numa análise mais política e sociológica do filme. Sit down. Final warning. I could do this all day. Bom, Marvel em si, eu acho bom a gente falar que a gente tem um preconceito fudido com a Marvel no cinema. Eu detesto. Na verdade, é Vingadores que eu não gosto, mas não é foco hoje. Olha, na Marvel, você acha que a gente concorda com a maioria que a gente gosta, né? Homem de Ferro 1, Bacana. bacana pra caralho. O Incrível Hulk. Pode desculpar, o Incrível Hulk é um filme E poético. tem gente que não gosta, né? É um filme que é divisor. Muito bom. Os Vingadores 1, isso eu discordo com você. Eu até gosto dos Vingadores 1. Eu tenho alguns problemas, obviamente, mas no geral eu acho que é um filme que se sustenta pela ideia de evento cinemático. É um evento, a união deles. Mas também tem o Guardiões, que muita gente vem esquecendo, mas o Guardiões é muito bom. Gosto muito de Guardiões da O Galáxia. Guardiões é muito bom. E a obra-prima da Marvel, antes de Guerra Civil, né? Que é o Soldado Invernal. Que é um Dois. filmaço do Muito cara. bom. Nossa. Ele lembra muito alguns filmes dos anos 80 de ação. É o filme, do ponto de vista estrutural, bem cadenciado. Você não tem piada excessiva, você não tem drama excessivo. Tudo tá no tom. Tá bem dosado, né? Bem dosado. O visual, a direção de arte é excelente, porque ela não é muito exagerada, mas ela tem um padrão realista, assim, que é constante no filme, esse realismo, não é aquelas coisas aberrantes, mas também não é contra o quadrinho, né? Ele toma a fonte do quadrinho. Estamos falando do Soldado Invernal. Isso. Ele me lembra um pouco a trilogia Nolan. Nós temos o heroísmo na narrativa, só que ele é cadenciado no sentido de que o escudo, ele se mostra verossímil. O Soldado Invernal, aquela turbina, aquele boost Os Helicarriers. que ele faz que dá mais força assim. Sim. Então, e o próprio Falcão ficou muito realista, as asas do Falcão. Então, né, eu assim, isso daí é uma coisa que eu nunca esperei falar na minha vida. Mas eu coloco o Guerra Civil e o Soldado Invernal no mesmo nível de técnica e qualidade que a trilogia Nolan. Eu coloco... Isso daí eu nunca esperei falar. Mas falando isso, um dos pontos do filme que me chamaram a atenção é a discussão política em si, que é muito presente no Soldado Invernal e que eles conseguiram aprofundar no Guerra Civil, né? Tem uma discussão muito pungente ali. Eu não esperava esse nível de maturidade política da discussão do Soldado Invernal. Basicamente, o Capitão América, ele representa dentro do filme o personagem não, né? A pessoa real do Snowden, do exército norte-americano, que, num certo período, como soldado, se sentia, né, honrado de fazer parte da instituição norte-americana do exército, porém, vendo que era uma merda, é a mesma coisa que o Capitão América, viu que a SHIELD era uma merda, que estava infiltrada com a Hydra, que a política de segurança versus liberdade, eles focavam numa segurança ilusória, que era mais um regime fascista, né, por baixo dos panos, certo. E ele abre todas as informações pra todo mundo. Isso é um Snowden, cara. Sim. É o Snowden do universo de Marvel. É lindo isso. E isso que me dá raiva, quando fala, o Capitão América, ele representa o Tio Sam. Não, ele não representa mais o Tio Sam. Quando alguém diz que o Capitão é um bandeiroso, que ele é uma marca dos Estados Unidos, do sonho americano, olha, eu consigo quase concordar, se a gente pensa em mercado e pensa no Capitão quando ele foi criado. Que ele era propagandismo da Segunda Guerra. Mas, pelo menos nos últimos 10 anos, o Capitão ele é muito trabalhado fora desse contexto. Sim. Os irmãos russos são uma surpresa incrível, porque os caras dirigiam uns filmes muito babacas. Eles dirigiam umas comédias idiota, cara. Aqueles filmes do Owen Wilson, sabe? Eu não vi nenhum filme deles antes. Cara, não veja, que é tudo uma merda. E aí a Marvel chamou eles, assim, eles se candidataram pra dirigir. E como eles eram diretores de comédia, inclusive eu acho que a Marvel ficou surpresa. Eu acho que ela ficou surpresa mesmo, pensando assim, vamos fazer um filme, vamos chamar esses diretores de comédia, porque o que a gente faz é filme de comédia. Basicamente foi isso. E os caras me vieram com uma puta de uma alegoria política, social e um filme de ação. Porra, os caras nunca dirigiram ação antes. Era filme de comédia. Os caras dirigem ação como ninguém. Nossa, isso eu não sabia não. A maturidade das cenas de ação de Capitão América Guerra Civil, elas são impressionantes. Eu diria que superam
a trilogia Nolan de novo. Sim, que o Nolan ele tem uma questão muito complexa, assim, ele não sabe dirigir cena de briga. Então, nesse ponto, então, o filme ele é excelente, a gente tem um elenco muito sólido. Eu senti desde o Soldado Invernal, né? Existe uma química entre um elenco muito boa. O ator que faz o Falcão. E aí temos adições excelentes. Pantera Negra, maravilhoso, né? Visualmente tá lindo, o ator é muito bom. O olhar desse ator, o olhar dele... tem um rancor. Que não é esse que eu fiz. O tempo inteiro que eu vejo o rosto desse ator, ele mostra Ele mostra um peso, né? aquele peso de perda. Ele é denso. Gostei muito. Ele é um ator denso. E aí a gente fala também do figurino, né? Que uniforme lindo do Pantera Negra. Que, sabe, é lindo demais. O uniforme do Ossos Cruzados, lindo também. 2 parênteses que vale a pena. Primeiro, Ossos Cruzados dentro do universo da DC, da Marvel, aliás. E depois um parênteses entre Batman vs Superman e Guerra Civil, porque esses filmes eles têm muitos pontos em comuns, como a gente conversou já. Então vamos lá. Ossos Cruzados, ele é um vilão pesado, né? Muito violento, terrorista. Ele é um mercenário pesadárrimo, né? Na minha opinião, ele é o Punisher totalmente vilão. Tipo, virei vilão Punisher total, né? Ele ficou muito bem representado naquela cena que ele joga bomba dentro do tanque com subordinados dele ali e a Viúva Negra. Então, o Ossos Cruzados, ele tem essa construção maravilhosa. E aí eles fizeram o melhor que podiam com o personagem, porque eles sabiam que não ia ter uma vida útil longa. Fizeram uma caracterização foda pra caralho. Muito boa. Uniforme. Super no quadrinho. O ator em si, ele tem presença. E aí vamos fazer uns paralelos com a DC, né? Porque é muito parecido em algumas decisões de roteiro com o Batman vs Superman. Começa aí pelo embate ideológico. São 2 lados. Sim, começa por um rompimento de 2 heróis canônicos. E aí a gente tem as diferenças. Batman vs Superman não foi construído uma amizade, né? Eles já começam antagonistas, os dois. Sim. Pra no final gerar uma amizade. O Guerra Civil não, eles têm todo um histórico, por mais que a gente não goste dos filmes, eles têm um histórico de amizade ali. E isso é presente no filme, porque eles não estão a fim de brigar. Sometimes I want to punch you in your perfect teeth. A gente tem um vilão que tá querendo lucrar com essa briga, o Barão Zemo, que eu adorei no filme. Também gostei. É um homem, assim, que ele tem uma missão. Ele é a consequência dos heróis. Dos heróis. Ele é o fruto, né? Ele é um cientista inteligente e um ex-soldado. Ele sabe tudo porque ele teve acesso aos arquivos da Hydra, então não fica aquela coisa, como é que ele sabe de tudo isso? Porque a Hydra... Mostra no filme ele investigando. E aí ele é um cara que, assim, ele completou a missão dele, você vê que o cara ele tá tão vazio de sentido de existência, que a partir do momento que ele completa a missão dele, isso é uma das cenas mais lindas do filme, que eu fiquei de boca aberta, ele tenta cometer suicídio. E essa ação, ela rompe muito com o que a Marvel vem fazendo, Ela né? rompe muito. É um vilão complexo demais, com pouco tempo de cena, o Barão Zemo, né? E o ator é muito bom, fez fez Bastardos Inglórios. É verdade, ele é de lá. Você sabia que você é de algum lugar? Hey everyone. A gente tem a introdução de 2 personagens novos nesse conflito, que tem em paralelo com a Mulher Maravilha do Batman vs Superman, que é o Homem-Aranha e o Pantera Negra. O Homem-Aranha em si, sem palavras. Impecável. É uma narrativa dentro do filme. É uma narrativa do filme. Porque ele tem uma função, acabou a função dele, ele não fica zanzando no filme, ele sai fora. E a participação dele, de fato, é apaixonante. E eu parei de gostar do Homem-Aranha nos anos 80. E aí, esse Homem-Aranha, ele é tudo que é um quadrinho, né? Ele põe a máscara, é brincalhão, ele tava que nem um fanboy na luta, Foi né? muito bom. Muito bom, né? Ah, caralho, você tem um braço de ferro, né? Tipo, muito louco. O Homem-Aranha, você tava brincando com o meu irmão, com o Hugo, quem poderia fazer o tio Ben, né? Porque a tia May tá muito jovem, né? E aí eu não consigo imaginar o tio bem jovem, né? E aí de zoeira, aquelas conversas de zoeira, né? Primeiro a gente falou com o Xambin, né? Pra fazer uma... Eu gosto dele. O Xambin sempre morre, né? Sempre morre o A Xambin. relação aí com o Stark que ele fez. Stark também, Game of Thrones. Mas uma outra que eu falei de zoeira, mas depois fez muito sentido. Muito. Cada vez que eu penso mais, faz mais sentido. Olha, você vai dar risada. Jack Black. Ah, Whoa! Spider-Man's getting a tingling sensation in his arachnads. Você não vai me dizer que isso não é genial. O Homem-Aranha ele era um nerd introspectivo, certo? Imagina um tio Ben brincalhão palhaço, a lá Jack Black. Aí o tio Ben morre. Aí o Homem-Aranha, quando põe a máscara, ele é brincalhão palhaço pra homenagear o tio que morreu. Puta que me pariu. o cara é criativo. Não, faria, né? Fica bom, fica bom, fica Ficaria bom. bom. E aí daria um peso. Por que ele é brincalhão quando põe a máscara? Que é o tio dele. Marissa Tomei de Tia May é sacanagem, né? Mas eles brincaram com isso, né? Que eu acho que vai ser uma piada recorrente, a Tony Stark querendo comer a Tia May. É um filme consciente do que Das tá decisões, fazendo. né?
pegaram essa atriz, vamos fazer a piada. Vamos fazer a piadinha, né? E é interessante a relação de patrono, de padrinho que o Tony Stark tem com o Homem-Aranha, né? Quem lê o quadrinho Guerra Civil tem essa relação. O filme até mostra, retomando agora o próprio filme da Guerra Civil, tem um momento que o Tony Stark ele tá palestrando numa universidade. Então é óbvio que ele é uma personagem importante na história do universo Marvel como acadêmico. E aí o Pantera Negra, que é a trama linda, o arco em si é dele também, né? Também. Que é um personagem que ele é construído... A origem, toda a história dele é construída dentro do Guerra Civil paralelamente, mas integrada à trama. Então, o filme ele é muito hábil na narrativa nesse sentido. Ele consegue ter um plot, um enredo primário, que é o embate dos dois grupos, do Capitão e do Homem de Ferro. Ao mesmo tempo, você tem o Homem-Aranha introduzido, e dentro desse filme você tem introduzido o Pantera Negra, você tem um drama envolvendo o personagem, a morte do pai dele. Ele é inserido por causa da morte na guerra, e o próprio desfecho final é ele que vai tomar o rumo ali, né? E aí é uma mudança, né, de psicologia dele ao longo da história, Sim, né? é verdade, não pensei nisso. Porque ele começa a Ele se vingativo transforma, isso. a favor do Stark, e aí ele tem uma mudança, ele salva o Zemo do suicídio. Isso. É muito louco. E um dos outros dramas do filme, cá entre nós, dos dois, né, Batman vs Superman e do Guerra Civil, é o drama familiar, né? E aí Batman vs Superman, ambos focam em coisas diferentes, né? O Batman vs Superman, ele foca muito na mãe. E já no Soldado Invernal, a gente tem um drama sobre pais. Tem o Pantera Negra, que morre o pai do Tony Stark, e a gente tem também o próprio Barão Zemo, que é um homem de família, que é um pai. Um pai sozinho, né? Porque Pai perdeu a esposa, perdeu o filho e o próprio pai dele que morreu. Ele falou que morreu meu pai, minha esposa e meu filho. Ah, certo. Como que a Marvel consegue articular muito melhor do que a DC essa situação? O que é ridículo, porque a DC, que é mestre nisso, não faz, né? Aquela cena de introdução do que mostra o carro chegando e o Soldado Invernal arrebentando o carro é incrível, porque eu já tinha assistido o Soldado Invernal muito recentemente, tinha muito fresco na memória que o Arnim Zola revelou que o Soldado Invernal matou os pais do Stark. Ele revela naquela cena do bunker. Então quando eu vi aquela cena eu já sabia, são os pais do Stark. Eu falei, mano, que cena forte, pesada. Ele põe a mão assim e a câmera não mostra, né? Mostra só ele com a mão dentro e forcando. É pesado, e aí tipo, você pensar, por que o Tony Stark não ouviu o Capitão América naquela cena do final? Ele não ouviria, meu. Ele tá ali na frente de um cara que atua há 40 anos como capanga, mesmo que por seja lavagem cerebral, o cara é um perigo, matou os pais dele porque ninguém segura o cara. Eu particularmente não gosto do Robert Downey Jr. como Homem de Ferro. Eu gosto. Acabei de derrubar o canal. No quadrinho, o Tony não é sortado daquele jeito, mas é reconhecível, tem que reconhecer que o Robert Downey Jr. ele imprimiu ele mesmo como ator um caráter diferente no Homem de Ferro. Então, na verdade, o Homem de Ferro hoje é o que ele tá ditando. E tem a Emily Van Camp. Falando sobre as... Primeira coisa que eu queria dizer é que é um filme muito progressista, um filme muito inclusivo, um filme muito, nesse ponto, realista dos povos, das características, das etnias. Nem o X-Men, que deveria ser assim, consegue. Não, né? Consegue ser, impressionante. Pela primeira vez, um filme de herói, ele representa o afrodescendente. Não é um único personagem... Que é o estereótipo afrodescendente. Pelo amor de Deus. Ele, na verdade, ele mostra pelo menos 3 tipos diferentes de homens ali. Nós temos o Máquina de Combate, Máquina de Guerra, War Machine, Máquina de Combate. Road, tem o caráter de soldado governamental. O contraponto a ele, que é o Falcão. O Falcão que é o soldado idealista. A missão, o governo não está acima do que eu penso, do que eu acho certo, do que eu acho errado. Por outro lado, você tem a Alteza, você tem o rei, você até disse o T'Challa é o Bruce Wayne da situação. Ele é o Bruce Wayne da Marvel. É muito positivo e presenças femininas diversas também. Né? Ai, Você não gosta da Olsen, né? Que eu sei. Feia demais. Eu acho ela bonita, você não gosta, mas tudo bem. Eu acho ela uma atriz muito boa, por um outro lado. Gostei muito das meninas no filme. Não gosto muito da Feiticeira Escarlate. Eu não acho ela que tá bem caracterizada, mas tá funcionando. Tá muito longe do que é no quadrinho, né? Ela. Mas você tem uma crush com a Van Camp, que não está no gibi, né? Que é uma coisa que vai além. Olha, eu tenho até uma revelação pra dizer aqui. É bicha. A Emily Van Camp, o ator revelação, eu diria que é a Emily Van Camp, por quê? Não. Tá bom, fala. Ela começa se revelando como sobrinha lá, teve a tia que era Peg, finalmente ela dá aquele beijo no capitão. You serious? Pô, demoramos pra fazer isso, né? O filme mesmo se satiriza, o filme mesmo se reconhece, igual com a cena da Tia May. E a Emily Van Camp, meu Deus. Você gosta dela, você? A revelação é, eu
V Revenge inteiro. No! God, please, no! 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 E aí a gente já fez um brainstorm sobre o filme em si. Agora vamos entrar numa análise muito mais densa, que eu acho que é a parte de política do filme, a seção política do filme, e também nas questões filosóficas sobre o que é herói, o que é moralidade, né, o que é o ser um super-humano com responsabilidade. Só gostaria que vocês pensassem, inclusive eu dei essa aula recentemente, que há uma intertextualidade no filme, em ambos os filmes, tanto o Batman vs Superman quanto o Capitão América Guerra Civil. Nós temos de um lado dois arquétipos em conflito. De um lado o Superman, o Homem da Força, do outro Batman, que nós vamos chamar de Homem da Astúcia. Pensando agora na Guerra Civil, Capitão América, de novo um Homem da Força, um Homem de Ferro, um Homem da Astúcia. O que é o melhor guerreiro? É o da Astúcia? É o da é o Força? super-herói definitivo, né? Essa questão, ela remete à Grécia Antiga. Se nós observarmos a Ilíada e a Odisseia, na Ilíada, o herói da Ilíada, Aquiles, o herói da força, e Odisseu, o herói das multi-astúcias, os multi-engenhos, tudo isso do período pré-homérico é trazido no século V ateniense como uma discussão corrente no teatro, por exemplo. O Aquiles, o Homem da Força, ele é derrotado pela astúcia, com a flechada no calcanhar. A moral, na verdade, é essa, né? A astúcia sempre vai bater a força em algum momento. Buck, do you remember me? Your mom's name was Sarah. You used to wear newspapers in your shoes. You're a wanted man. Falando de Guerra Civil, dois pontos que eu acho interessante da parte política. Discussão nacional e internacional. Vamos para a questão nacional em si. Estamos passando por uma discussão muito séria, que é o Estado, a intervenção do Estado, até onde ela é positiva, até onde ela é nociva. E de como o Estado ele se transformou numa máquina de corrupção. Isso não é só no Brasil, isso é em outros países. O Brasil está se colocando como o caso mais claro. Dentro do filme, como isso é simbolizado? Nós temos aí o Tony Stark, que ele é um agente do privado, certo? Sim. Ele é um Ike Batista, ele é um Odebrecht da vida. Não deixou usar uma armadura lá, é minha só. É minha só assim. Mas aí a gente tem um reflexo nesse filme muito interessante, que é um reflexo atual, que é o caso incestuoso, esse incesto entre o privado e o governo. Por quê? O Tony Stark ele apoia o governo como vingador do governo, o governo abraçando isso, criando medidas de controle. E em tudo isso, a gente tem essa discussão de segurança versus liberdade por trás como uma maquiagem. O Brasil em si a gente sabe, não é segredo pra ninguém, do problema sério que é o partido se aliando a empresas, a bancos, certo. Que isso já gera um capitalismo, como eles dizem, de compadres, no qual licitações são ganhas por apoiarem o governo, o orçamento é engrossado tanto um pelo outro, se a empresa tá falindo, o governo injeta dinheiro público nela, e aí o governo recebe doações dessas empresas, e aí você se pergunta, qual que é o erro disso? O erro é o capitalismo? Isso é uma discussão muito polêmica que eu vou colocar aqui agora. Todo o regime no papel é bonito. Quando você enfia pessoas no meio, dentro de uma estrutura hierárquica, ele vai ficar uma merda. O capitalismo é o problema? Vamos pensar em termos de corrupção, em termos de guerras. Vamos lá. Antes do regime capitalista existir, vamos voltar aos primórdios da Idade Média e tudo mais. Não existia guerra? Na verdade, sempre houve. Sempre houve guerra, sempre houve corrupção, né? E aí o problema quando a gente pensa não é o capitalismo em si. O capitalismo em si é um exercício econômico. E a gente tem que pensar no aparato estatal, o Estado em si, como uma fonte de mazelas. Porque você centraliza o poder, você cria uma facilitação dos agentes públicos entrar em contato com os agentes privados, esse incesto, né? Porque são duas entidades que não colam juntas. E o Guerra Civil ele reflete isso no Tony Stark se alinhando ao Thaddeus Thunderbolt, secretário da Defesa dos Estados Unidos, que é o ex-caçador do Hulk. O Ross, eles não colocam o general Thaddeus Thunderbolt Ross como um vilão. Ele em nenhum momento é dito que ele é corrupto. Ele é uma representação do governo. Ele é o governo. E aí você vê que o filme ele é engraçado nesse ponto, porque você não tem como ter raiva do Ross porque ele está fazendo o trabalho dele. Mas você tem raiva em si do sistema criado no filme porque ele é ineficiente. Porque ele é muito engessado na burocracia, ele causa a questão hierárquica, ele busca esse patrocínio privativo, ele é ineficiente em resolver os reais problemas sociais que é o que ele deveria se preocupar. São problemas básicos, segurança, saneamento. E aí o filme brinca com expectativas, porque no começo ele faz todo aquele
dramalhão do que as brigas dos Vingadores causaram, das perdas civis. E aí, no primeiro momento, 10 minutos de filme, você fica do lado do Capitão América, não, do Homem de Ferro. Aliás, o governo americano agindo no mundo. Que é a questão internacional que eu já entro. As mortes daquela cidade, esqueci qual cidade que é, Sokovia, é questão... Um país da Europa, americana. Né? E aí o filme brinca com isso porque você fica do lado, o governo tem que controlar, porque tá fora de controle. Aí no meio do filme mostra que o governo é uma merda. Aí você tem que pensar, não, então vamos para o lado do Capitão América, que é o lado da livre iniciativa. Aí você vê que também tem problemas. E aí você sai do filme com um sentimento depressivo. Porque esse debate ideológico no filme, ele não tem uma resolução. Na verdade, a subjetividade é gigantesca, porque você vê que o governo ele quer atender a demanda da própria sociedade, só que a própria estrutura política é aquela irmandade, assim, aquela costa quente, agora ou cedo, agora você cede, quem que vai fazer? Comadre, né? Compadre. E o que diferencia isso da relação da Odebrecht com diversos partidos do Brasil? Ou da relação de lobby, que é uma relação nos Estados Unidos, no qual o lobby ele é regulamentado. Que é quando uma empresa ela faz pressão no político para o político aprovar uma decisão, o lobista ele é uma pessoa que realmente trabalha em favor das empresas dentro do meio político. Os Estados Unidos chegou num nível maior ainda porque ele regulou essa relação. O Brasil não regula e aí gera uma corrupção pior. E é uma situação complexa, né? Porque a discussão começa no Soldado Invernal, que ele mostra como as agências de segurança nacional, elas são falhas. Porque você colocou o poder da informação na mão de poucos homens que não são confiáveis. Aí a evolução desse debate ocorre no Guerra Civil. O governo é falho. Interessante. E aí o governo é falho não porque tem um vilão dentro do governo, que tem a Hydra. O governo ele não acompanha as evoluções dinâmicas da sociedade e as necessidades sociais como ele deveria, porque ele é engessado. E isso é um debate do Brasil em si hoje, né? A questão de separar o público e o privado, é o Estado querendo fazer coisa que é função do privado e ao mesmo tempo não fazendo a função pública que é a real dele. E aí dentro desse ponto do Estado, a gente pode fazer análise agora para o sistema internacional, como a gente chama em relações internacionais, que é o sistema dos países em si, como eles interagem. O filme toca muito na questão da ONU em si, que a ONU fez uma resolução, os Tratados de Sokovia, no qual os vigilantes, né, os super-heróis têm que ser registrados e trabalharem para a ONU, não é nem para os Estados Unidos, para a ONU. O Capitão América fala, tá, e se a gente assinar isso, o que nos leva a crer que eles vão deixar a gente agir quando a gente sentir que é certo, ou quando eles vão impedir a gente de agir quando a gente achar que é certo. Então, se eles quiserem que a gente faça uma missão que a gente não quer fazer, e quando que eles vão, sei lá, eles não vão deixar a gente intervir na República do Sudão, porque ali é rota do diamante de sangue, sei lá, ou tem muito petróleo ali, não querem que faça intervenção porque eles têm acordo com os ditadores. E a gente sentir que a gente tem que fazer uma intervenção ali. Então essa coisa da agenda internacional é muito tratada no filme através do discurso do Capitão América. Quer dizer, a ONU, ela não funciona. O Estado em si, como um projeto legal, um projeto social, ele não tem um funcionamento, e é um funcionamento pior ainda em questão de relações internacionais. A ajuda humanitária, a ONU em si, é extremamente deficitária nesse ponto. E aí você tem que pensar que o sistema internacional ele não é democrático, porque são relações de poderes, e aí os Estados Unidos sempre vai pesando na discussão. Guerra do Iraque demonstra isso, que a ONU não estava a favor no primeiro momento, os Estados Unidos falou, vou fazer, e fudeu tudo. Então é uma discussão complexa você falar que existe democracia, que existe um aparato governamental representativo. Não tem. Bom, e aí o filme ele lida com essas coisas de uma maneira muito interessante. Ele volta às discussões de contrato social. O que acontece? Existem várias vertentes políticas que diz que existem o homem ele tem um estado de natureza, e aí existem discussões sobre o que é esse estado de natureza. Tem a vertente do Locke, do Thomas Hobbes. Umas dizem que o homem no estado de natureza, quando não tem nada, não tem governo, não tem nada, não tem estrutura social, o homem é o lobo do homem. Então, Hobbes. O estado de guerra, o estado de incerteza e tudo mais, que é o do Leviatã. Leviatã do Hobbes. Já o Locke já diz que o homem ele não tem segurança da propriedade. E então, em algum momento, eles dizem que ocorre um contrato social entre os homens. E o contrato social determina uma esfera de governo. E a esfera de governo ela vai depender da vertente. Vai ter a do Thomas Hobbes, que o Estado é o Leviatã. Já do Locke, a gente tem uma vertente um pouco mais próxima do liberalismo. O Estado ele serve para resguardar a propriedade. E aí o Tony Stark representa o homem tentando fazer um contrato social novo. A regulamentação. E aí a gente tem o ponto de vista do Capitão América, né? Se o do Stark tem falhas, e o filme é sublime nisso, porque ele coloca falhas não com um vilão, não tem um vilão governamental. O Ross, ele é um cara... Aliás, a primeira vez que o Ross é representado no cinema, não como vilão. Até então ele era o vilão do Hulk. Ele é o vilão do Hulk, caçador do Hulk, e agora ele é um personagem mais autônomo. Isso é muito positivo. Eu adoro o John Hurt William Hurt de Ross. E aí tem o ponto do Capitão América, que aí a gente pode analisar de duas maneiras. A maneira 1 é livre iniciativa, né? Que é a ideia do
beirando o anarquismo, é um liberalismo que ele não é o liberalismo econômico. Né? O liberalismo econômico é o Estado não regula nada, o capitalismo come solto. Né? E aí, através disso, o liberalismo kantiano diz que conforme você tem relações de troca entre os países, trocas econômicas profundas, a chance de guerra é mínima. Tem referências no mundo real de que isso funciona, na verdade, porque a União Europeia é o exemplo máximo disso. Os maiores inimigos da Europa eram a Inglaterra, a França e a Alemanha. Faz a União Europeia, a gente tem aí, né, meio século de Europa sem guerra. Mas a gente observa o Capitão América não como um liberalismo econômico, mas sim como um liberalismo ideológico, que beira mais um pouco o anarquismo. Se você for analisar o liberalismo ideológico e a anarquia, existem parâmetros de comparação muito próximos, que é a livre iniciativa, é o voluntarianismo, que é um critério subjetivo. É subjetivo? Cada um que sentaria ali para tomar uma decisão, tomaria uma decisão diferente. Exato. E aí tem um ponto negativo disso, porque isso pode representar também um estado de anarquia os Estados Unidos, né? Então existem falhas na própria ideologia do Capitão América, então os dois têm falhas em ambos os lados. Ele pode representar os Estados Unidos em certa medida na questão de invasão de países subdesenvolvidos para pegar bandido, que nem a cena do Ossos Cruzados, e aí morrer civis. Sim. Ou ele pode simbolizar o cara comum, que aí já vai além da questão de Estado, ele é um cara comum sendo voluntário, um médico sem fronteiras. Só que aí você pensa, não tem regulamentação, se você confia no Capitão América, que tem um poder monstruoso, sobre-humano, para tomar decisões nas quais impactam vidas civis diretamente. E lembrando que esse Capitão América não é o soldado perfeito que você tem no quadrinho, mas é um Capitão América que vai contra tudo que for necessário para defender o Buck. Então assim, você tá deixando um critério subjetivo na mão de um homem que é, por ser homem, parcial. Ele é falho. Porque não existe ser humano que não é parcial. Sim. É um exercício a imparcialidade. Então é uma discussão muito complexa. Por isso que eu estranhei do filme, que eu adorei o filme, e falei, mas por que eu tô saindo meio depressivo? É por causa disso. Porque você sai sem a segurança, sim. E é uma estrutura que ela não se fecha. Uhum. Ela não te dá seguranças. Como um resumo sucinto. Um governo que não consegue, em tempo hábil e nem de modo estrutural, dar conta de representar propriamente a sociedade. E acompanhar as mudanças complexas da sociedade, o surgimento de super-heróis, super-vilões, a invasão alienígena. O governo não está acompanhando com o tempo, claro. Por outro lado, você tem, então, o Homem de Ferro representando esse registro, essa segurança, só que, ao mesmo tempo que é uma medida uma medida democrática, uma medida que é da opinião pública, de registro de heróis, você tá abrindo margem para, como eles mesmos dizem no filme, você não controlar o volante. Quem controla o volante seria então o Estado. Porque o Estado ele não representa a opinião pública. Se a gente vota o que a ONU vai fazer, a gente não vota. Quem vota é verdade. É indireto, é uma representatividade indireta. Também é muito problemático essa relação, como você havia dito, com essa palavra que eu gostei muito que você disse, que era incestuosa, entre o Estado e a iniciativa privada, que ela atua como uma feira de bairro. Por um lado chega o comprador, ele vê o preço e diz, esse mamão aqui tá R$5 o quilo. Ah, mas não faz 4? Ah, tá bom. E aí o vendedor faz 4 naquele dia. No dia seguinte ele vai comprar e não, agora tá 6. Ah, mas dá pra negociar? Ah, hoje não dá. Então, de um lado, o capital privado vai ganhar um dia, no outro o governo ganha, é uma relação assim. Parasítica, né? Parasítica. E aí o governo ele dá privilégios pro privado, privilégios que num sistema que não houvesse as decisões governamentais do privado não se sustentaria. Essa massa amórfica, você não tem uma regra. Percebeu que não existe uma regra? Você tem pré-estabelecido, por exemplo, o valor, mas ele se transforma. Hoje você apanha, hoje você bate, hoje você abraça, amanhã você abraça. Sim, e aí fica nesse Dona Flor e seus 2 maridos, o Estado e as entidades privadas, né? Pensando agora no governo brasileiro, a campanha política, a briga PT e PSDB, em que parece que o filme está entrando nessa direção, né? Team Cap e Team Iron. De que lado você está? Essa foi a campanha viral deles, né? Sim. E aí você vai com essa mentalidade de timinho, né? Mas tem uma quebra da expectativa. Tem, porque que a gente está muito nessa onda de timinho, né? Sim. Dos extremos. Dentro do filme não é esse o ponto. O filme não é uma decisão de lados políticos. Ele coloca isso como uma introdução, mas ele se aprofunda em pontos de moralidade, de ideologia. Tem um fator humano nisso tudo, que é o que mostra o não heroísmo do filme. E esse fator humano, em si, ouso dizer, ele é um drama tão forte no filme que a maior perda do filme em si são as relações humanas. E agora isso aqui foi um brilho que veio na minha cabeça. Esse não heroísmo ele é tão forte que agora eu lembrei do final. Quando o Homem de Ferro diz, esse escudo você não merece ter porque é do meu pai. E ele joga o escudo no chão. É uma briga
pesada, assim, ela é emocional, ela vai para um nível emocional muito rápido, assim. Ele é construído ao longo do filme, esse desfecho emocional pesado. O Barão Zemo não conseguiu completar a missão dele, entre aspas, meio que completou. Né? Ele destruiu os Vingadores. Sim. O Homem de Ferro, ele queria unificar o grupo, manter o registro, o grupo está desunido. Mesmo, se encerra as relações de amizade, de confiança, elas são abaladas irreversível. Matou o pai e a mãe. Porra, é que nem você tem um amigo seu que ele é de direita e você é de esquerda, e isso é uma realidade muito séria hoje em dia, né? Principalmente pra quem tem Facebook. Amigo de infância, e aí, ele vai lá e posta, né, Bolsomito. Só que vai além disso, porque assim, imagina que agora que essa pessoa que postou Bolsomito, que defende matar bandido, ela teve um familiar morto por bandido. E aí, por outro lado, outra pessoa que tá pensando, fica a Dilma, é uma pessoa que comprou casa só porque conseguiu fazer Minha Casa Minha Vida. Então, assim, a pessoalidade, a parte particular da pessoa tá muito envolvida na ação. Vai além da questão de privilégios, você entra em motivações emocionais para discussão. E isso gera finais de relações afetivas drásticos, assim, e amargos. E o filme ele representa muito bem isso. Que filme bom, né? Filme do caralho. Leandrão, valeu. Sempre um prazer. O prazer é só meu. É isso aí, pessoal. Assinem o canal, né, Hugo? Ou assassinem o canal, como o Hugo diria. Sim. Hugo, você tá vivo, Hugo? Mais ou menos. Obrigado por assistirem. Assinem o canal e fiquem ligados aí, porque em breve teremos Preacher e que mais? Teremos um especial sobre Preacher. Teremos um especial sobre Esquadrão Suicida, porque logo sai o filme. E teremos um maior especial que eu estou me coçando para gravar. Aguardem. Hannibal, os livros, os filmes e a série. Valeu, pessoal! Que é a questão de legitimidade e de modelo. Vamos... Tô querendo ler, cara. O Leandro é o Jack Nicholson no Hugo. Vai ficar velho num iate com 5 mulheres lá no iate. Deus abençoe. Deus abençoe.